Que haja mesmo, como nós cantamos aqui, esse desejo de queimar pelo Senhor, pela presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai responder de acordo com o que é fome e sede pela presença dEle. Então, em nome de Jesus, tenha fome e sede de Deus. Fome e sede daquilo que Deus tem reservado e preparado para você, em nome de Jesus. E nessa noite também nós estamos com os nossos amigos, né, pastores lá de Uberlândia. E essa noite aqui, nesse primeiro momento, quem vai estar nos abençoando é o nosso querido irmão aqui, o pastor Mauro Júnior. Pode receber ele, queridos, nosso querido. O problema dele é que ele é palmeirense, mas eu creio que Deus vai mudar isso na vida dele, em nome de Jesus. Fala, galera! Tem alguém ali, gente? Boa noite! Amém? Paz e graça a vocês, shalom, com muita alegria estar com vocês aqui. Pessoal, boa noite então mais uma vez, me chamo Mauro Júnior, somos lá da Shalom de Uberlândia, um grande privilégio, uma grande alegria poder estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem repartido conosco também. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, quero fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esses dias aqui tão preciosos que o Senhor já separou para nós. Eu peço aqui nesse momento que o Teu Espírito Santo possa nesse instante aquietar o nosso coração, trazendo cativo a nossa mente, trazendo cativo a Deus o nosso coração com uma palavra que é viva, que é eficaz, que é capaz de transformar a minha vida, as nossas vidas. Eu peço que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nessa noite para fazer o que o Senhor bem entender. Que a nossa mente, nossos pensamentos, toda dispersão deste lugar, tudo aquilo que porventura possa tentar roubar aquilo que o Senhor preparou para nós, nós repreendemos deste lugar. Que o Senhor derrame a Tua presença. Que os céus se rasguem aqui, não por pessoas, não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor está aqui. Jesus está aqui. E o Senhor é bem-vindo, mais forte, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da galera? Amém? Bom, gente, quero que antes de mais nada, poder, tá certo aí, um pequeno vídeo, ok? Quero me apresentar aqui. Sou casado, tenho há 12 anos que sou casado, com uma princesa linda chamada Judinha. Quero colocar foto aqui da minha família para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Tem alguém que quer casar aqui? Deixa eu ver quem é solteiro aqui, deixa eu ver. Sem vergonha não, quem é solteiro e quer casar aqui, levanta a mão, deixa eu ver, gente. Só alguns. Aproveita agora e olha pro lado, não levanta a mão, olha do lado aí, ó. Já dá aquela olhada, espera, fica de olho. Já coloca diante de Deus, entendeu? Tem irmão que até agora não vai levantar, você vê mesmo, ó. Tá vendo? Gente, você vai colocar o vídeo então primeiro, depois eu coloco a minha família aqui. Pode dar para inverter aí? Pode pôr o vídeo primeiro. Então, eu quero 2 minutinhos aqui passar um vídeo, só para você conhecer um pouquinho de nós, ali em Uberlândia, um vídeo que nós fizemos bem breve, para a gente resumir um pouco do trabalho em Uberlândia, certo? Pode passar, pode soltar para nós.
na verdade, eu sei que é jovem, para você conhecer um pouquinho melhor. Eu sei que você já conhece, né, um pouco da história. E eu gosto muito desse vídeo quando aparece aqui para nós no começo, o casal de missionários, Ari e Helena, todo mundo conhece, já ouviu falar? Amém? Que muito nos inspira e que muito me inspira também naquilo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Antes de a gente começar, então, coloca a foto da minha família, quero apresentar aqui a minha casa, minha razão de viver junto com Jesus. Deixa eu colocar para nós. Aqui, pode falar outra, fica melhor de ver aqui. Aí, então tá aí a minha linda princesa Juline, o Ariel Vitor tem 7 aninhos e o Henry Dominique com 1 ano e 4 meses. Amém, gente? Família, bênção de Deus, não é? Amém? Eu quero compartilhar isso lá em Virlândia, mas deixar aqui também um abraço da minha esposa para vocês. Tenho certeza que ela, junto comigo durante essas semanas, orou muito por esse tempo por vocês. Amém? Bom, gente, uma coisa interessante que aconteceu quando nos convidou para estar aqui com vocês. Eu, orando a Deus, eu pude compartilhar com vocês. Eu conversando com o Miguel essa semana no WhatsApp e eu cliquei na fotinha dele, né? Pastor bonito, né, gente? Santos, ele torce por Santos, Santista ainda. E eu não sabia que, eu acho que tem manual de vocês, tá escrito lá, parece avivamento, é isso? Buscando? Ano do avivamento. Quantos querem avivamento para a sua vida aqui, gente? Amém? Na hora que eu li aquele ano do avivamento, o Senhor selou no meu coração que era essa mensagem, que eu gostaria de abrir esse tempo aqui com vocês. Se você gosta de anotar, eu quero te dar a temática, que essa palavra se chama Reaviva-nos apressadamente. Você pode falar comigo alto e bom, ou fala comigo, reaviva-nos. Vamos mais você fala, reaviva-nos apressadamente. Amém? Quero rapidamente ler com vocês alguns versículos. Prometo ser bem breve, talvez até umas 10h30 a gente consegue finalizar. Procura entrar na segunda parte, tá, gente? O pastor Mauro entrar. Tá bom 10h30? Tranquilo? Amém. Gente, que alegria. Quero que você projete para nós Isaías 44, versículo 3. Já pode deixar engatilhado também. Salmos 85, versículo 6. Isaías 44, 3 e Salmos 85, versículo 6. E por fim, Abacuque capítulo 3, versículo 2. O pessoal vai colocar na sequência para nós. Se vocês quiserem preencher um pouco de tempo, acompanharem comigo também aqui, vamos ler juntos pelo telão. Diz assim: porque derramaria água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Salmos 85, versículo 6. O salmista aqui então dizendo: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se regozije, para que o teu povo se alegre novamente em ti. Em outras traduções, para que o seu povo possa se alegrar novamente em ti. E por fim, Abacuque 3, versículo 2, só deixando algumas referências para vocês. Diz então que: eu ouvi, Senhor, a tua fama, e temi, viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Quantos querem avivamento para a sua vida? Amém. Eu, pensando um pouco sobre esse assunto, quando Deus começou a ministrar, lendo um livro chamado A Igreja do Século XX. Ali tinha a biografia de vários avivalistas. Então, na verdade, recomendo esse livro para você, um livro tremendo, onde várias biografias se me inspiraram muito a meditar um pouco sobre esse assunto. E eu comecei a entender, compreender um pouco melhor do que de fato significa avivamento. Talvez todos nós já estamos cansados de ouvir ou de alguém falar sobre avivamento, mas talvez sem um entendimento real do que de fato significa avivamento. O que de fato significa sermos avivados pelo poder de Deus? O que significa essa visitação? O que de fato é isso? E eu quero então pesquisar um pouco melhor sobre esse assunto, pesquisando então primeiramente no Antigo Testamento algumas referências, porque a nossa base tem que ser a palavra de Deus, amém? Pesquisando um pouco então,
descobri que no Antigo Testamento não existe uma palavra transliterada como para o português avivamento, mas existem palavras que se aproximam dessa definição, que ela aparece cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, que é uma palavra chamada Hil. Fala mesmo, fala hebraico, fala Hil. Tem que fazer a boquinha, entendeu? É, mais ou menos assim, tá? H-Y-L, uma definição para nós, que significa então, algo aproximado de avivar. E se a gente pega essa terminologia para tentar transliterar no português, nós vamos encontrar o mais parecido, cerca de 55 vezes, num grau de intensidade chamado Piel. O que é isso? Onde vai trazer a tradução, trazer o entendimento para nós de avivamento do Antigo Testamento, que é um verbo usado para mostrar, para expressar uma ação ativa da presença de Deus. Mas um conjunto de palavras que vai nos trazer o entendimento para essa palavra mais aproximado, que quer expressar um conceito de avivamento, seria então o mesmo que reacender uma chama que se apaga aos poucos. Quantos estão entendendo? Pode ser o Novo Testamento transliterado para nós como se uma chama que ainda está acesa, mas ela está fraca, e ela precisa ser o quê? Acesa, ser impulsionada para que ela possa então se fortalecer. Ou também, uma coisa para você entender melhor, como uma planta que no meio do deserto ela consegue lançar novos brotos e floresce novamente. Amém? Quantos estão comigo aí? Se a gente, às vezes quando a gente pensa na palavra avivamento, você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a nossa temática? Eu acredito que nós temos o privilégio de fazer parte de uma geração muito especial. Apesar que com muita informação, com grandes desafios que essa juventude encontra, eu creio que nós podemos fazer parte e escrever uma história. Eu gosto muito de uma frase que é o tema de um grupo de unidade de pastores da juventude no Brasil, onde se diz então que toda geração tem a chance de mudar o mundo. Toda geração tem a chance de fazer história, e essa é a nossa. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e diga para si: você tem a chance de fazer história, de mudar esse mundo. É a minha e a sua chance. E quando penso nessa temática, geração que se move, eu não consigo realmente pensar em um movimento, em um mover, sem a manifestação do Espírito Santo. Eu não consigo pensarmos numa juventude, uma geração que se move sem propósito, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não formos guiados, nos movemos de qualquer maneira, será apenas um momento, algo passageiro, que não trará frutos genuínos, que não perdurará para a eternidade. Nós estamos entendendo? A geração que se move, ela compreende o propósito que Deus tem para ela, o chamado que Deus concede a chance a ela de mudar, de fazer história. E eu estou aqui nessa noite para desafiar eu e você, para que façamos história na nossa geração, para que São Paulo nunca mais seja a mesma, para que as pessoas ao seu e ao meu redor nunca mais sejam as mesmas pessoas. E o meu clamor nesses dias eu tenho orado, porque nós temos uma conferência, nós temos 2 conferências no ano, e uma temática da nossa segunda conferência, em outubro agora, é o Revival, que é a tradução do inglês, que é avivamento. Então já tem mais de 2 meses que nós estamos orando diretamente por essa conferência e clamando: Senhor, que não seja apenas mais uma conferência, que não seja apenas mais um ajuntamento, que não seja mais um momento onde vamos apenas experimentar algo passageiro, mas aviva-nos. Traz então um poder, a tua manifestação, a vida do Senhor dentro de nós, de tal maneira que nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós queremos isso. Então, durante toda a história, desde a criação, nós vamos ter diversos focos de avivamento. E talvez quando nós falamos de avivamento, você pensa: avivamento
quando Deus veio, né, e manifestou poder, sinais, prodígios de uma nação, em determinado lugar. Isso é lindo, mas o primeiro referencial de avivamento para mim e para você está onde? Na palavra de Deus. Se você e eu discorremos pela Bíblia, vamos entender que diversos momentos na história bíblica Deus se manifestou com avivamento e mudou a história de nações, mudou a história de famílias, mudou a história de gerações. Se nós pensamos lá em Moisés, Esdras, Neemias, nós temos o Novo Testamento, Pentecostes, isso é avivamento. O que acontece, o que está narrado na palavra, tantos momentos registrados de avivamento, decorrendo durante a história. Já ouvimos, talvez você já ouviu falar de avivamentos do século XVI, XVII, levantados por vários homens de Deus que se colocaram à disposição de Deus. Eu gosto muito de uma frase, quero compartilhar com você, que diz: produzir avivamento é um ato de Deus. Você pode repetir comigo e falar assim: produzir avivamento é um ato de Deus. Buscar e preparar. Fala comigo: buscar e preparar o caminho é um ato da igreja. Amém. Deus dá um avivamento ao Senhor, vem dele, mas eu e você temos a responsabilidade de preparar o caminho desse avivamento. Então, para a gente caminhar aqui, eu quero trazer então, o que significa avivamento? O que essa palavra quer expressar? Eu já ouvi falar tantas vezes, mas talvez eu não sei. E eu consegui aqui rapidamente organizar várias definições, pesquisar várias definições para esse assunto, e separei aquelas que eu entendi que mais falou no meu coração. São várias definições, mas eu separei algumas para repartir com você. Diz assim: avivamento é despertar-se, é viver uma nova vida espiritual. Alguém quer expressar aqui daí? Avivamento significa uma renovação espiritual, é tornar-se ardente novamente. Avivamento significa uma revitalização onde já existe vida. Revigoramento, despertamento de membros da igreja que se encontram letárgicos, ou seja, lentos, apáticos, dormentes. Avivamento significa mudança de vida. Avivamento significa o despertar de um sono profundo. É um ato de avivar, de tornar-se mais vivo, mais intenso, mais nítido, mais santo, mais consagrado. É o mesmo que livrar-se também do mal. Talvez por muito tempo nós entendíamos ou buscávamos e orávamos que se nos dá avivamento, pensando talvez que avivamento era apenas uma mudança na forma de cultuar. Mas avivamento, na verdade, é uma mudança na forma de viver. Talvez muitos de nós queremos avivamento, mas não estamos dispostos a pagar o preço tal, o preço necessário para o tal. Alguns avivalistas da história, como Charles Finney, diz que avivamento nada menos do que um novo começo de obediência tal, como no caso de um pecador convertido. O primeiro passo é um arrependimento profundo, um quebrar do coração, um prostrar no pó perante Deus, em profunda humildade e abandono do pecado. D.J. Morgan exprime então o avivamento como despertar de novo a humanidade à consciência de Deus, mediante a presença e a manifestação interior do Espírito Santo. E por fim, Joseph Campbell diz que avivamento é o sinônimo de reanimar aquilo que já tinha vida, mas que caiu em um estado de declínio. Eu quero aqui nessa noite desafiar: quantos tem o Espírito Santo aqui nessa vida? Já existe vida dentro de você, já existe vida dentro dos nossos corações que nós o recebemos. Mas talvez o tempo passa, na nossa caminhada vamos nos tornando, vamos nos deixando de mover como Deus espera que movamos, vamos deixando de fazer aquilo que Deus espera que façamos,
E talvez entramos num estado, como dissemos aqui, de letargia, de apatia, onde nossa busca, nossa intensidade, o nosso amor pela presença do Senhor vai sendo minada. E para a gente então compreender sobre isso, eu quero resumir então os resultados, o verdadeiro resultado do avivamento. Então estão entendendo que é avivamento? Amém? Ficou claro para você? Amém? E quando falamos sobre avivamento, eu pontuei aqui 6 pontos que são indispensáveis para comprovar, para assinar embaixo de fato o que de fato os resultados que o avivamento traz para alguém, para uma casa, para uma família, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação, seja onde for. O primeiro resultado que eu quero pontuar com você é o senso da compreensão real de Deus. Ou seja, a compreensão de fato de quem Deus é, ao Deus que eu sirvo, da grandeza, da majestade, saber que Deus, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu começo a entender que Ele rege, que Ele está no controle, que Ele governa todas as coisas. O segundo ponto de um avivamento, o resultado é uma convicção muito clara sobre o pecado. Algum outro resultado importante do avivamento também é a intensificação da oração, ou seja, um despertamento para a oração fervorosa. Quantos assim aqui precisam orar mais, assim como eu? Se olharmos a história dos maiores avivalistas, os avivamentos começaram com focos de intercessões, de orações intensas por parte de alguém, ou de algumas pessoas que se colocaram na brecha para orar e clamar ao Senhor. O quarto ponto do resultado do avivamento, o verdadeiro avivamento, é um louvor sincero e genuíno. É um desejo profundo também por santidade. E para mim aqui, o que intensifica o avivamento é um despertamento, um aumento perceptível da pregação do Evangelho de Jesus. Quero abrir parênteses aqui. Eu costumo dizer para os jovens da Uberlândia que, pelo menos para mim, um dos termômetros da minha fé, para saber como é que eu estou em Deus, é quando eu começo a olhar para dentro de mim, se eu estou ou não pregando o Evangelho para as pessoas. Eu percebo na minha vida que quando eu não estou falando de Jesus para as pessoas que estão passando por mim diariamente, quando eu falo isso para você, eu pego um Uber, eu estou na fila de um supermercado, eu estou na fila de um banco, eu estou onde quer que eu esteja, eu estou liberando a palavra sobre alguém, eu estou compartilhando aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E eu comecei a perceber na minha vida que quando eu estou perdendo a oportunidade, significa que alguma coisa está errada. Que eu não estou mais vivendo como eu deveria estar vivendo, que eu não estou buscando como eu deveria estar buscando, e vivendo aquilo que Deus sonhou para mim. Você entendendo? E eu começo a dizer, então, se você e eu, nós não estamos falando de Jesus para as pessoas, precisamos de avivamento. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas durante a noite, de algumas experiências que tenho tido. E toda vez que eu começo a falar sobre isso, eu me lembro muito de uma experiência muito intensa, que marcou minha vida. O ano passado, nós todo ano temos um projeto chamado #AME, que esse ano significa amor, mover e evangelismo. Nós nos reunimos 2 vezes por ano para fazer dois tipos de campanha. A primeira delas é unimos alguns jovens, despertamos a juventude a ir para o centro da cidade para fazermos o maior número de doações possíveis de sangue. Em massa, se reúne, cada célula tem o desafio de montar pelo menos uma cesta básica. E nós traçamos um projeto de localidades na cidade. Vamos com a galera, com a juventude ali, entramos de casa em casa, oramos pelas pessoas e também nós as abençoamos também com alimento. E numa dessas experiências, nós geralmente fazemos duplas ou trios. Eu estava com 2 jovens, elas me acompanhando, eu acompanhando elas na verdade. Entramos numa casa que ali tinha uma família com 5 pessoas, meu pai e mãe, 3 menininhas, escadinha, acho que eram 7, 5, 3, algo nesse sentido.
E quando nós entramos, começamos ali a conversar com aquele casal, foi uma experiência muito fantástica, porque aquela moça começou a abrir seu coração, ela era desviada, e o marido, na verdade, ainda não conhecia Jesus, tivemos o privilégio de evangelizá-la também. Ela se reconciliou com Jesus. O seu marido, naquela tarde, naquela manhã, na verdade, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E as 3 menininhas, elas sumiram durante a tentação, elas estavam trancadas lá entraram para o quarto e ficaram lá. E aquilo, então a gente quer essas meninas. E a gente estava meia hora ali já. Essas meninas então apareceram na sala. A mãe já estava em pranto, choramos, orando. E as meninas saíram do quarto. E uma chegou em mim, a maiorzinha, 6 ou 7 aninhos, e falou: tio, eu me emociono quando eu lembro dessa história, que me marcou muito. Ela virou: tio, eu quero te entregar um presente. Obrigado, que coisa, eu fiquei até sem palavras, que lindo, deixa eu ver. Era um papel, estava dobrado, fechado. E ela pede para ele: então, abre, tio. Eu abri, era um desenho. E nesse desenho tinha um menininho, uma menininha, um sol. Nossa, mas que desenho lindo! Que coisa maravilhosa! Mas o que significa isso? Tio, sou eu e você. Sou eu e você, tio. Eu! Que lindo! Aquela menina nada mais, nada menos estava querendo expressar a alegria de alguém estar ali, podendo estar com ela, trazendo esperança, porque elas sabiam sozinhas ali levar a cesta básica. E aquela garotinha, realmente começou, eu fiquei emocionado junto com ela, e nós sentimos a presença de Deus de tal maneira naquele lugar. E para a honra e a glória de Deus, por que eu estou te contando isso? Me marcou muito porque eu comecei a dizer: Senhor, não me deixa mais perder oportunidades. Porque quantas pessoas às vezes passam pela minha vida, talvez com Jesus te ama, vamos comigo na minha célula, vamos comigo numa reunião ali de Deus, um lugar onde você vai ser encher de paz, pode mudar a história de alguém. Aquela família hoje está na igreja. Eu fiquei muito feliz que nos pastores nós mandamos uma foto de uma formatura de casais, e aquele casalzinho lá da manhã do #Ana estava lá se formando no curso de casais, estão na igreja, se batizaram, foram ao encontro com Deus. E por isso que eu te digo que isso marcou muito meu coração. E eu comecei a perceber então que quando eu deixo de pregar, de compartilhar o que Deus tem me feito, o que Ele já fez na minha vida, eu começo então a entender que tem alguma coisa que está faltando. Eu preciso voltar para o pó, eu preciso começar a buscar mais a Deus, eu preciso me encher, porque eu estou vazio. Quantos estão entendendo? E é muito importante quando nós falamos desse tema. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês 5 pontos importantes em um texto. Talvez vocês vamos ver aqui agora, você falar assim: não, o que tem a ver esse texto com avivamento? Quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Lucas, no capítulo 5. A gente vai ler rapidamente aqui do versículo 1 em diante. E eu quero trazer aqui um paralelo, trazer aqui, através desse texto, um paralelo que vai nos fazer compreender o que de fato significa um avivamento. Pode projetar para nós, por gentileza, Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante. Fica comigo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aqui então, acompanha comigo por gentileza. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, sentando-se e ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lado e lançai as vossas redes para a pesca.
disse Simão, mestre, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenavam então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da peça que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E por fim, e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Um texto muito conhecido por todos, amém? Para mim, um dos textos que muito representa tantas verdades para nós. E eu quero trabalhar com vocês 5 pontos importantes sobre avivamento nesse texto. Você deve estar pensando, mas que coisa louca é essa? Que tem a ver a grande pesca com avivamento? Primeira coisa, antes de a gente trabalhar os 5 pontos aqui, eu quero fazer um pequeno paralelo que nós possamos aqui começar a entender e enxergar um paralelo tremendo nessa história. Primeiro, em 5 situações: Jesus pregando a multidão na beira da onde, gente? Alguém comigo aí estava pregando na beira da onde, gente? Da praia. Eles estavam pregando para a multidão na beira da praia. E a segunda parte dessa história, ele adentra um barco de Pedro e vai para as águas profundas, e ali começa a acontecer o sobrenatural. O paralelo primeiro para a gente começar a pensar aqui juntos é o seguinte: o primeiro aspecto é o fato de Jesus ensinar as multidões nas águas rasas da praia. Interessante que todos nós, todas as pessoas, elas podem ter a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus, amém? A praia aqui para nós nessa noite simboliza a multidão, simboliza aqueles que querem, até tiram um tempo para ouvirem a palavra de Deus. Sabemos que o ensino é muito fundamental. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia nos conta que a nossa fé, ela é aguçada, ela é fomentada em ouvir o que, gente? A palavra de Deus. Sim ou não? O ensino é importante demais. Jesus estava ensinando a multidão. Muitos na multidão ouviam a mensagem, mas a grande diferença é que muitos talvez apenas ouvem a mensagem, mas não permanecem, não permaneciam. Se você olhar a história de Jesus, os discípulos seguindo Jesus, certo ponto da história, a multidão não está mais com ele, apenas alguns discípulos. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, a Bíblia nos ensina, Tiago nos ensinando que, para que nós não sejamos apenas o quê? Ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na verdade o grande desafio para a nossa geração, para essa geração, não é estarmos apenas no meio da multidão, mas sim é a parte aplicável, a aplicação prática, é a vivência correta daquilo que nós ouvimos. Como você está entendendo aqui, amém? Olha para mim. Talvez você está vivendo por muito tempo na beira da praia. Você tem usado, talvez, as reuniões de jovens aqui, o culto do final de semana, para se reabastecer e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus nessa noite está aqui dizendo para mim e para você que Ele não quer que sejamos apenas ouvintes, mas Ele quer que nós não apenas o recebamos, mas Ele quer que eu e você possamos vivenciar experiências novas na presença dEle. Mas a grande notícia que eu quero te dar nessa noite é que na beira da praia, eu e você decidimos permanecermos na beira da areia. Nós viveremos uma caminhada de maneira rasa. Viveremos uma caminhada onde nós não experimentaremos o mais de Deus.
Olha o interessante, Jesus, ele, então, após ministrar as multidões, cada um faz a sua escolha, não é verdade? Mas Jesus, ele entra no barco de Pedro, após ministrar as multidões, ele diz então: Pedro, agora é o seguinte, bora lá para o fundo, que eu tenho algo para te mostrar. Eu quero que você repita comigo e fale assim: tem coisas, fala com mais fé, fala, tem coisas que eu só experimentarei no profundo, a sós com Deus. Aleluia. A multidão estava na beira da praia. A beira da praia, ela simboliza talvez meros espectadores. A beira da praia, ela simboliza para nós que é um lugar onde podemos continuar ouvindo, mas sendo as mesmas pessoas. A beira da praia, eu poderia continuar fazendo as coisas do meu jeito, eu poderia continuar fazendo as coisas do meu tempo, conforme eu penso. E eu continuarei na beira da praia a experimentar e viver limitadas e rasas experiências com Deus. Mas Mauro, por que você me disse então que o profundo é para poucos? Deus então ele faz acepção de pessoas. Deus tem filhos prediletos. Deus ele ama mais alguém do que eu. Não. Olha para a bolota dos olhos do seu irmão e fala assim: não. Não, mas olha de verdade, olha para a bolota e fala assim: não! De jeito nenhum. Pensa comigo. Viaja um pouquinho comigo nessa história. Pedro havia pescado a noite toda. Pedro ele era um expert em pescaria. Na verdade era a sua profissão, sim ou não? O cara era o cara da pescaria. O cara conhecia aquele mar como ninguém. E Jesus então ele pensava: ô Jesus, você ficou maluco? Você comeu maionese estragada, Jesus? Eu já pesquei a noite toda. Você não está entendendo. Mas Pedro, mesmo com a sua frustração, ele não tinha pegado nada. Imagina, Pedro era o trabalho do cara. O cara chega durante a noite inteira de trabalho, sem um peixinho para sua família, sem um peixinho para vender, que era o sustento da sua casa. E Jesus diz para ele: vamos embora para pescar de novo. Mas Pedro, para mim, começa aqui um grande avivamento na sua vida e de uma geração onde não olha para si mesmo, não olha para o seu eu, para a sua frustração, para aquele momento, e ele diz sobre a sua palavra. Aleluia. O pouco, o fundo profundo é para poucos, porque poucos estão dispostos, na verdade, a pagar o preço necessário para essa vivência. O profundo muitas vezes é para poucos, porque poucos têm se colocado à disposição, chamado Jesus para entrar no seu barco, e para disposto a ir para um lugar desconhecido, um lugar onde eu não sei o que vai acontecer, mas é um lugar que eu só sei confiar. Alguém está comigo? O profundo simboliza para nós um lugar de experiências, um lugar de avivamento, um lugar do sobrenatural. Primeiro ponto então, para a gente entender alguns passos importantes para o avivamento da nossa vida, vamos aprender com o Pedrão aqui. Talvez você pode pensar: Mauro, quais são os principais pontos para o avivamento? E como eu disse no começo, pode parecer algo estrondoroso, o poder de Deus, manifestação, apesar que o avivamento pode ser seguido de sinais e prodígios, de milagres, um atrás do outro. Mas o primeiro ponto, para que eu e você possamos experimentar o avivamento nesses dias, diga comigo, fala: obediência. Mas você fica maluco. Primeiro ponto para experimentarmos um novo tempo, o avivamento nesses dias, é a obediência a Deus e a sua palavra. Isso é a verdadeira porta de entrada para um verdadeiro avivamento.
a disposição em obedecer a voz do Mestre, independente se eu acho alguma coisa, independente se vai doer, independente se eu já fiz, independente se eu creio ou não. A minha decisão diante dele vai ser: eu obedeço, eu vou obedecer até o fim. Como nós dissemos, Pedro, ele estava cansado, sobrecarregado, frustrado, mas ele disse: Senhor, não importa, tudo bem, eu vou vencer isso, mas diante a sua palavra eu vou de novo. E Pedro, ao decidir obedecer a voz do Mestre, ele pode experimentar o sobrenatural. Por isso eu disse para você que existem coisas que eu e você só experimentaremos lá no fundo do mar com Jesus. Tem gente querendo experimentar o sobrenatural, experimentar o avivamento na beira da praia. Eu quero te desafiar: não fique na beira da praia. Se queremos um novo tempo com Jesus, teremos que abrir mão de qualquer coisa para segui-lo e ir com Ele aonde quer que Ele quer, por onde quer que Ele nos leve. Está comigo aí? Amém. O interessante é que, para experimentarmos o sobrenatural de Deus, Jesus precisava entrar no barco. Amém? Jesus, ele ensinava as multidões, mas ele nos leva para viver uma experiência sobrenatural de avivamento na presença dele. Precisaremos chamar primeiramente para o barco. Jesus pula para cá. Talvez quantos cristãos estão achando que Jesus está no barco, mas na verdade quem está dirigindo a sua vida são elas mesmas. Minha reflexão para você nesse primeiro ponto é: quem de fato está no controle do barco da sua vida? Onde você quer ir? Onde você está hoje? E onde você quer viver? Você está disposto a pagar o preço necessário para vir para o alto mar com Jesus? Toda a nossa vida cristã se resumirá no processo em aprender a obedecer e responder positivamente a Deus. Foi assim em Pentecostes, quando Jesus, ele disse aos discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto venha o Consolador. E ali então ele disse que eles unanimemente perseveravam em oração e ficaram naquele lugar orando e clamando a presença de Deus, até que do céu, do alto, foi enviado o Espírito Santo de Deus. Me lembro que no início da minha conversão, eu já me converti com meus 18 anos, e era uma área que eu estava realmente muito frustrado, muito detonado na minha vida sentimental. E eu me converti para valer 7 de abril de 2002, mas logo no primeiro mês eu me apaixonei por uma moça, e aquilo começou a dividir Jesus comigo, a minha busca por Jesus, e ficamos durante um tempo orando, e eu tinha certeza que ela seria minha esposa. E dali em diante, logo de alguns meses, nós começamos então a namorar. E mais ou menos depois que nós começamos esse namoro, cerca de 3 meses, algumas coisas começaram a ficar muito difíceis nesse relacionamento. Resumindo essa história, e eu tive que tomar uma lição muito difícil, talvez como Pedro nessa noite. Eu era muito apaixonado por aquela moça, e me lembro que não estava indo nada bem. Nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar nas coisas de Deus estavam indo em caminhos aversos. Então nós começamos a entrar em vários conflitos, especialmente de fé. E eu me lembro que um dia entrei no meu quarto, muito frustrado, muito triste, e comecei diante de Deus a chorar desesperadamente. Disse para Deus: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Se essa garota é para mim, não. Eu sou disposto a abrir mão do que for necessário, mas fala comigo. Tinha um pouco menos de 1 ano de conversão, ainda não tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. E nesse tempo, na verdade, foi a primeira vez que eu consegui ouvir a voz de Deus. Cerca de 45 minutos ali clamando, chorando, clamando a Deus. Eu ouvi uma voz muito clara dentro de mim, praticamente audível, dizendo: leia, abra a palavra,
em Amós, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, eu nem sabia o que era Amós, né, gente? O que é esse negócio de Amós, gente? Nem tinha lido a Bíblia inteira. O que é Amós? É o livro da Bíblia, viu, gente? Amém. É o livro da Bíblia, está aí na sua Bíblia. E eu não entendia, eu estava agarrado na Bíblia chorando, e eu fui direcionado aí, fui lá no índice, descobri que Amós era um livro da Bíblia. E eu fui lá e abri em capítulo 3, versículo 3, e está escrito até hoje, tá, gente? Andarão dois viajantes juntos se ambos não estão em acordo? Deus falou alguma coisa comigo aqui, gente? Sim ou não? O que eu estava buscando? Tipo, eu estava apaixonado, eu queria terminar esse relacionamento. A carne não queria, mas eu falou, não foi para continuar, não é isso que eu tenho para você. Aí depois eu agradeci a Deus, obrigado, Jesus, aleluia. Eu sabe o que eu continuo, aleluia. O que eu fui lá e fiz? O que eu fiz, gente? Não terminei. Vai ser doente, vai ser retardado, né, gente? Vai ser bobo. Sofri mais 2 meses, mesmo com a palavra de Deus me dada claramente, uma experiência que marcou minha vida, porque eu descobri que Deus falava, eu estava pedindo para Ele, e pela palavra Ele falou comigo. Mas depois eu consegui vencer, depois de 2 meses, sentei no meu simulador, tomei coragem, com muita dificuldade. Eu falei, Jesus, vamos embora pescar. Eu abro mão. Eu abro mão. E se eu não tivesse tomado essa decisão como o Pedro tomou, muitas experiências que eu estou vivendo, eu estar aqui hoje, não poderia nem estar aqui hoje ministrando a vocês. Não poderia ter experimentado os milagres que eu vivi na minha vida após a minha decisão em obedecer à voz de Deus. Muitas coisas na nossa vida, para que sejamos avivados pelo Espírito Santo, teremos que ter a capacidade de dizer não para nós mesmos. Temos que dizer não para as frustrações, para as circunstâncias, dizer, eu vou contigo, Jesus, eu confio. E lá no profundo você vai experimentar o sobrenatural de Deus. O segundo ponto importante para o avivamento é identificarmos a nossa verdadeira identidade em Jesus. No versículo 8, depois então que Pedro ele vai no profundo com Jesus, ali ele, de maneira sobrenatural, uma pesca maravilhosa, ao ponto das redes começarem a se romper de tanto peixe, Pedro tendo que chamar a galera para ajudá-lo. E logo então que isso acontece para mim um dos grandes fenômenos da conversão de Pedro. Gente, aqui o Pedrão começa um processo de conversão genuína. Aqui começa o entendimento de fato. Acho que até então ele vinha e conhecia Jesus, eu ouvi falar ali, né? Ele sabia que o cara estava pregando durante um tempo, mas a primeira coisa que Pedro faz, olha para mim, o cara poderia estar super contente, o cara poderia estar desesperado, pensando, olha só, pensando nos cifrões, né? Quanto peixe para vender, cara, quanta grana para fazer, minha família está garantida durante um ano. Mas Pedro, a Bíblia diz que assim que eles então chegam em terra, a primeira coisa que Pedro faz é se prostrar diante de Jesus e dizer, afasta-te de mim, Senhor, eu não sou digno do Senhor, eu sou um pecador. Segundo ponto do avivamento é reconhecermos de fato quem nós somos. Quando vamos para o profundo com Jesus, teremos a capacidade de olharmos para dentro de nós e sabemos que nós não somos nada sem Ele. Seremos capazes de olhar para dentro de nós e dizer que somos pó, que nós não temos valor humano. Seremos capazes de reconhecer na verdade a soberania de Deus. Seremos capazes de entender de fato quem Jesus é. Seremos capazes de olhar para Ele e dizer, tu és meu Deus. Você não é mais um. Você não é um profeta qualquer. Você não é um daqueles que veio no passado. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Messias. Seremos capazes de compreender de uma consciência da nossa pequenez. Seremos então capazes de, com Jesus no barco, seremos capazes de sermos de fato quebrantados, contritos,
Quantos cristãos têm que... Diga comigo, eu preciso compreender quem Jesus é na minha vida. O terceiro ponto para avivamento, para experimentarmos um avivamento no profundo com Deus. Um sinal do avivamento é uma unidade genuína. Diga comigo, unidade verdadeira. Eu fico muito, quando eu olho para esse texto, eu fico muito reflexivo pensando na cena. Pedrão vai lá, começa então, ele joga a rede, Jesus fala para ele lançar, ele pega os peixes, e ele começa a ficar impressionado, é tanto peixe que ele traz para dentro do barco, e agora o que acontece? Pedro agora começa: Ei, vem para cá, tem peixe para todo mundo agora, me ajuda aqui! Você não entendeu ainda? Sabe o que está acontecendo aqui? Quando avivamento, quando eu estamos cheios do Espírito Santo, quando experimentamos um verdadeiro avivamento na nossa história, na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Teremos a capacidade de valorizar o outro. Agora não penso só mais em mim mesmo, eu não penso agora só no que é bom para mim, eu sou capaz de olhar para o irmão, de olhar para o lado e repartir. Eu sou capaz agora, sabe de quê? Quero aplaudir Jesus, vai! O verdadeiro avivamento trará uma capacidade no nosso meio. Mesmo que temos barcos diferentes, de cooperarmos mutuamente para aquilo que Deus está fazendo. Sabe uma coisa? O avivamento agora nos traz a compreensão de que eu não preciso mais competir com o meu irmão. Eu não preciso mais agora brigar. Eu não preciso agora mais ter abundância para todo mundo. Agora eu consigo, sabe o que? Eu paro de criticar. Sabe o que acontece agora? Eu consigo valorizar as pessoas do meu lado. Sabe o que acontece? Eu sou capaz agora de honrar, de valorizar. Eu me esforço pelo outro. Você está entendendo? Amém? Eu não olho para mim mesmo. Eu deixo o meu eu de lado e eu chamo, pode vir carregar. Eu divido, eu compartilho do que Deus está fazendo na minha vida. Não é só para mim. Avivamento gera um dos grandes sinais do avivamento na história é o aumento da unidade entre o povo de Deus. Amém? O quarto ponto, eu me torno capaz de deixar ou fazer tudo pelo Senhor. No versículo, já estou finalizando, no versículo 11. Projeta para nós o versículo 11 aqui, por gentileza, de Lucas 5. E levando eles os barcos para a terra, deixaram o que, gente? Algumas coisas e o seguiram, não é isso? Sim ou não? Deixaram tudo e o seguiram. Quando vamos para o profundo com Jesus, teremos uma experiência tão forte com Ele, que quando nós voltamos lá para a beira da praia, seremos capazes de fazer qualquer coisa para continuar vivendo o que eu experimentei no lugar profundo. Eu não viverei de moveres, eu não viverei de conferências, eu não viverei apenas de ajuntamentos pontuais, mas eu me esforçarei em viver o que for necessário, fazer o que for necessário para experimentar mais desse Jesus. E a minha pergunta é: o que nós estamos dispostos a fazer para vivermos um profundo avivamento nesses dias? Diga comigo, eu não quero ser apenas mais um na multidão. Vira para o irmão e fala assim: eu não quero. De jeito nenhum, mano. Fala para ele: eu quero. Diga comigo, fala: eu preciso de um renascimento espiritual. E último ponto, voltando ao que nós falamos lá no começo:
Jesus então vira para Pedro no versículo 10 e diz: Pedro, não se preocupe, porque doravante você será pescador de pessoas. Amém? Um avivamento será naturalmente capaz de gerar salvação. Um avivamento diante de uma geração, nós não precisamos fazer tanto esforço, porque a própria presença de Deus que está em você, que está em mim, será capaz de alcançar as pessoas, porque nós estamos dispostos agora a abrir nossa boca com ousadia e a repartir o que nós recebemos lá no profundo, agora na beira da praia. O lugar produzirá em nós um anseio, um desejo de cumprir o chamado universal de todo cristão: tornar-se pescadores de pessoas, tornar-se o anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, de maneira intrépida, de maneira ousada. E falando sobre isso, há 4 anos atrás, eu deixei de liderar células, comecei então só a acompanhar as nossas macrocélulas, nossa macrocélula, e esse ano Deus começou a incomodar a mim e minha esposa de maneira intensa, e falando para que nós abríssemos novamente uma célula na nossa casa. E comecei então a colocar isso diante de Deus. Nós oramos, nós decidimos a data para começar, e nós começamos ali, foi a 4ª célula agora, nesse mês, agora, na quarta-feira passada. E nós já estamos ali com mais ou menos 14 pessoas reunindo conosco na nossa casa. Pessoas que estavam desviadas, que estão sendo trazidas novamente. E 4 pessoas que são novas convertidas, inclusive um casalzinho de colombianos. Uma mocinha de 20 anos, um rapaz de 25 anos. Eles estão assim, se apaixonando pela célula, pelas pessoas, por tudo que está acontecendo. E todo quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogar bola. Eu disputo alguns campeonatos lá em Uberlândia e tal, e nós temos um jogo, era amistoso lá, esse colombiano, não sei quem foi que levou ele, e nós estávamos ali, e ele ficou de fora. Ele ficava, porque quem chega depois lá, não estava na lista e tal, e ficava para entrar no segundo tempo. E eu queria jogar, né, gente? Quem está lá para jogar, não é verdade? Eu vou correr atrás da bolinha, e o Espírito Santo falou assim: dá o seu cartão, porque ele nem sabia quem era o cara, velho. Ai, aleluia. Deu vontade lá para beira da praia, gente. Mas Jesus me levou lá pro meio de novo. Eu falei: amém. Cheguei ali, mano. Eu falei: e aí, tudo bem, velho? Ô, vai lá no meu lugar lá, deixa eu começar jogando lá. De boa, não, vai lá. E através dessa renúncia, de uma bolinha que eu tanto gosto, o primeiro convite que eu fiz para esse jovem, ele foi para minha casa. E é a 4ª semana que ele está presente lá na sala conosco. Por causa de uma renúncia de uma pequena bolinha, você pode ganhar uma vida para Jesus. Estou dizendo isso para você porque talvez a gente vive uma vida tão corrida, né? É tão intensa. Acho que vocês aqui na capital então nem se fala. Tudo mais intenso. E nós, com o tempo vai passando, nós nos tornamos pessoas, talvez sim, insensíveis às pessoas que estão à nossa volta. Pessoas passam diariamente por nós e nós não estamos lançando a semente. E você pode dizer: não, mas dizer que Jesus chama para alguém não vale de nada. Vou dar um simples convite para alguém vir na minha célula, vir na reunião da juventude aqui. Talvez não vai dar em nada, mas eu quero dizer que toda palavra lançada não volta vazia. Você tem o Espírito Santo na sua vida e Deus vai te usar em nome de Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Para finalizar, eu quero contar a história de uma vivarista que eu guardo muito no meu coração. Mas antes de contar um pouquinho dessa história dele, eu quero que você por um instante feche seus olhos. Por um instante eu queria que você não conversasse agora. Eu estou finalizando. E eu gostaria que você começasse a falar com o Espírito Santo, dizendo para ele: Senhor, onde é que eu estou? Quais são as condições espirituais que têm permeado a minha fé? Que tem sido incisivo na minha caminhada cristã?
Diga para ele, talvez, Senhor, eu tenho cobrado profundidade, tenho exigido revelações profundas, talvez até dos meus líderes, meus pastores, mas tenho vivido pautado nas águas rasas do comodismo, nas águas rasas do pecado, da imoralidade, da indiferença, da deslealdade, da infidelidade ao Senhor, ao corpo de Deus, ao corpo de Cristo. Diga para ele, Senhor, eu preciso de Ti. Diga para ele que a minha fé não seja permeada ou baseada naquilo que eu vejo, naquilo que está diante da minha capacidade humana. Diga para ele, mas a partir de hoje eu quero ir todos os dias para o mais profundo contigo. Eu quero abrir mão do que for necessário para que o Senhor assuma o barquinho da minha história e me leve a experimentar o milagre da experiência do sobrenatural que só no profundo que eu posso alcançar. Fala para ele, eu quero viver um novo tempo. Olha para mim. A geração que se move é uma geração que primeiro se move com Jesus por mais profundo da presença dele. Não é uma geração que se move desordenada, sem propósito, sem se abastecer no profundo do mar com ele. A geração que se move não é uma geração que apenas se move na beira da praia, amém? Amém. Uma geração que se move não apenas que busca aquilo que te interessa, mas é uma geração que se move para aquilo que interessa, que está no coração do Pai. Aleluia. Precisamos nos posicionar e viver no curso contrário desse mundo. Infelizmente vivemos uma geração rasa, descomprometida, que é levada facilmente a viver na beira da praia. Precisamos alinhar nosso coração ao desejo profundo de vivermos nas águas profundas com Jesus. Para finalizar, eu quero contar a história de, para mim, um dos grandes avivalistas da década de 60, século 20, na verdade, um homem de Deus. Eu quero resumir rapidamente, porque você vai entender por que eu vou contar a história dele. Ele conta na sua biografia, conta que ele logo se tornou pastor, ele começou a pregar com os 14 anos e cerca de 18 anos já pastoreava uma pequena igreja. E certo dia o Espírito Santo incomodou o seu coração porque ele estava gastando muito tempo em frente à televisão à noite. Cerca talvez de 2, 3 horas vendo televisão, e aquilo começou a incomodar. O Espírito Santo incomodou e ele fez um propósito bem maluco, não é coisa de jovem mesmo, né, gente? Um voto com Deus, né? Ele disse: Deus, é o seguinte, então, se esse sentimento for do Senhor, eu vou anunciar na minha televisão hoje, e amanhã, quando sair do jornal, né, esse anúncio, quando eu pegar o jornal, se dentro de 30 minutos alguém me ligar e comprar minha televisão, fazer um propósito de todo o tempo que eu gastava na televisão, vou orar e buscar a sua presença. Doidão, né, gente? Beleza, assim ele fez, anunciou então a televisão. Outro dia, quando ele pega o jornal, né, ele começa então a marcar os 30 minutos. E é interessante que o detalhe é esse: no 29º minuto, o telefone dele toca. É o senhor, você que está vendo na televisão, estou indo buscar essa televisão. Ele, aleluia, né? E a partir de então ele começa a orar. Naquele tempo, então, agora não tem mais televisão, começa a orar no tempo que ele gastava ali vendo televisão. E ele achou, agora eu vou arrebentar, né? Agora o céu vai descer e Estados Unidos vai se impactar por Deus. O cara ficou louco, vou orar demais agora. E ele conta então que durante um bom tempo ele orando, e fica Deus esse negócio. Parece que o céu se fechou. E ele pedindo: mas Deus, eu não estou sentindo nada, não está acontecendo nada diferente, eu estou buscando mais, eu quero te ouvir e tal. E em cima da sua mesa, então, daquele dia tem um jornal. Ele olha para o jornal e o Espírito Santo fala para ele assim: eu quero que você vá lá para Nova York e você vai orar e evangelizar essa galera do jornal. No jornal eram 7 jovens que haviam cometido um assassinato terrível. Eram do Brooklyn, na região
da periferia lá de Nova York, e ele vê essa cidade. Jesus ficou louco! Que isso? Eu nem tenho dinheiro para chegar lá em Nova York. Primeiro, eu nem tenho dinheiro. Segundo, que é os humanos, velho. É os caras lá da quebrada, pirou Jesus. E o tempo passou e ele compartilhou esse sentimento, então, diante da igreja. E algumas pessoas começaram, então, a vir e a juntar o dinheiro, dizendo: não, nós vamos te mandar para Nova York. Nós conseguimos a grana, pode ir. Então, diz que ele foi e ele participou lá, resumindo essa história. Ele participou de um julgamento desses jovens do jornal que o Espírito Santo tinha mostrado para ele. E resumindo, está até um filme, né? O Pedro disse que assistiu esse filme, que é A Cruz e o Punhal. Ele assistiu esse filme, né? E chegando ali, ele sai na capa, ele está com a Bíblia, ele vai conversar com o juiz, pedindo autorização para orar ou para visitar, um negócio assim. E um fotógrafo tirou foto. E essa foto sai na capa do jornal. E esse jornal dele, com a Bíblia na mão, falando com o juiz, chega onde? Lá nos manos do Brooklyn. Que louco, né? Chega lá e os manos do Brooklyn mandam, então, um tal de Nick Cruz, que era um cara, né? Detonava geral, mandava geral, né? Manda chamar esse cara. Então David Wilkerson começa a evangelizar o Brooklyn. E é uma das experiências mais loucas, porque a partir desse trabalho no Brooklyn, começa-se um trabalho pioneiro de casas de recuperação, que é modelo para não só para os Estados Unidos, mas para todas, para várias nações, inclusive o Brasil, né? Os pioneiros de casas de recuperação aqui no Brasil se inspiraram no trabalho desse homem ali no Brooklyn, chamado David Wilkerson. Amém? E você me pergunta: mas por que você está me contando isso? Porque eu quero que eu e você nessa noite pensemos juntos, possamos pedir o Espírito Santo para nos mostrar qual é a televisão que eu preciso tirar da minha vida, qual é o preço necessário que eu preciso pagar. Não estou dizendo para você tirar a sua televisão e vender amanhã não, viu, gente? Se Deus te mandar, você faça, vai ser melhor ainda. Mas olha para mim, feche seus olhos por um instante. A pergunta para o Espírito Santo nessa noite para mim e para você é: qual o preço você está disposto a pagar para o avivamento dos seus dias? O que é necessário que você renuncie para que a sua geração viva o maior avivamento da história? Para que a sua casa possa experimentar um avivamento nunca visto? O que é necessário nessa noite? Abrirmos mão para que possamos deixar a beira da praia e ir para o mais profundo com Jesus. Aleluia. Eu quero que você, nesse instante, para a gente realmente finalizar, enquanto eles ministram uma canção, se você puder no seu lugar se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser vir aqui para frente, se você quiser deitar, rolar, gritar, sei lá. Eu gostaria de pedir aqui. Eu sei que o Espírito Santo tem algo para falar no seu coração. Aviva-nos, aviva-nos. Eu não abro mão de um avivamento nesses dias. Fazer o que nem um homem fez.
lado e fala assim: seja avivado em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.